E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Kael, monitor de educação patrimonial de vocês, aqui de Santa Maria. Espero que estejam bem, espero que estejam fazendo os exercícios. E hoje, na nossa aula de hoje de educação patrimonial, a gente vai seguir nosso conteúdo programático, né? Na aula passada eu falei um pouco de patrimônios materiais e imateriais, falei também do papel do IFAM. Hoje a gente vai começar a focar um pouco nos tipos de patrimônio, né? Sobre cada tipo específico, o que são eles, os conceitos, exemplos, certo? E hoje vamos começar pelo monumento histórico, certo? Que é o tipo de patrimônio, um dos mais comuns, né? Quando a gente pensa na palavra patrimônio cultural e tal, a gente pensa muito nos prédios e tal, nas estátuas, nas obras. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Vamos começar? Vou compartilhar aqui a tela. Certo. O monumento histórico, como a gente sabe, é uma edificação ou um sítio histórico de caráter exemplar, por seu significado na trajetória de uma vida de uma sociedade e por suas características peculiares, certo? Tem monumentos para celebrar algum episódio, momento, ou personagem da história, e esses momentos são criados por arquitetos, escultores, artistas, por exemplo, os monumentos das bandeiras em São Paulo, o monumento das mortes da Guerra Mundial, ou o memorial de JK em Brasília, certo? Alguns de monumentos, certo? Outros são remanescentes do passado, que sobreviveram ao tempo e que são consagrados, ou seja, eles são celebrados pela sociedade como símbolos coletivos e como memórias e referências da memória de um povo, certo? É, como, por exemplo, é, o monumento das bandeiras, o monumento, normalmente, né, o monumento dos mortos da Segunda Guerra Mundial, além de celebrar alguma data específica, ou algum momento da história, ela celebra valores, ou seja, coragem, determinação. Esses valores determinados pelas pessoas que criam, certo? Não necessariamente é uma verdade universal, beleza? E alguns monumentos continuam a servir a mesma função original, certo? Por exemplo, a igreja da época colonial. Aqui em Fortaleza tem um monte de igrejas da época colonial, Nordeste também, né? Recife, Salvador, que ainda servem como igreja, certo? Elas são restauradas e tal, mas elas estão lá ainda. Outros servem novas funções, como a casa de câmara e cadeia, transformadas em museus para participações públicas. Outros permanecem vazios sem uso particular, construindo frequentemente um polo de atração turística, como, por exemplo, os fortes para a defesa da costa ou dos fronteiras do país, beleza? E eu tenho aqui, ó, eu trouxe dois exemplos de monumentos para vocês, de Fortaleza, certo? Um primeiro é a estátua do General Tiburcio, localizada na Praça General Tiburcio, também conhecido como a Praça dos Leões, que foi construída em 1888. O General Tiburcio, para quem não sabe, ele foi um general da Guerra do Paraguai, certo? E aí eles fizeram essa praça em homenagem a ele, beleza? E essa estátua, certo? E a estátua dá o nome da praça, só que ela é conhecida mais pela Praça dos Leões, porque muita gente não sabe, né, a história. E também tem esse monumento aqui, que é o Monumento da Constituição, que é lá perto do Dragão do Mar, vocês já foram lá, comemoração da independência, construído em 1922, certo? Então, são dois exemplos de monumentos históricos que eles celebram datas e personagens, certo? No caso, a estátua do General Tiburcio, ela celebra o general em si, né, como a parada da bravura, do cara que foi lá e ajudou o Brasil na guerra e tal. E o Monumento da Constituição, que celebra a independência, o centenário da independência, beleza? Mas eu falei lá passar sobre o fã, né? Esses monumentos, eles não são escolhidos à toa, certo? Eles não são escolhidos aleatoriamente. Existe um estudo por trás, geralmente, existe um pensamento por trás da escolha dos monumentos, da escolha do que é para preservar, o que não é para preservar, certo? E em relação aos monumentos, é, a gente usa, a galera do IFAM usa a chamada lei de tombamento. O que seria a lei de tombamento, certo? Bom, como vocês sabem, alguns edifícios isolados, sítios ou conjuntos de edificações, têm um significado especial para a história do Brasil, como um marco na história nacional. Outros têm importância no local. Os técnicos do IFAM, eles identificam esse edifício através das pesquisas, eles usam a lei do tombamento, certo? Para identificar e para marcar. Os monumentos assim os monumentos que são identificados assim, são chamados monumentos ou edifícios tombados. E são escritos nos livros de tombo, né? No patrimônio nacional, municipal ou estadual. A origem desse termo é antiga, né? Essa se refere à Torre do Tombo, em Portugal, onde se guardam até os livros de documento da história daquele país e muitos da história do Brasil. Ou seja, o tombamento vem dessa expressão, né? Do tombo, da Torre do Tombo em Portugal, onde existe muito documento guardado e tal, e aí ficou essa tradição até hoje, certo? E o tombamento é, assim, um registro oficial e legal de um edifício, um conjunto de edificações, centros urbanos históricos ou objetos de coleções significados exemplar para a sociedade. O monumento é, antes de tudo, uma referência a um momento na história histórico-cultural de um povo,
um instrumento de memória coletiva. Ou seja, você não pode estudar um monumento só pelo monumento, certo? O monumento tem que ser visto como um elemento de bem histórico e como tal deve ser analisado em seu contexto social e histórico ao longo do tempo. Nas aulas a seguir, a gente vai ver um pouco sobre é, como monumentos se relacionam com a história do local, né? Quando os monumentos podem revelar o que a sociedade pensa sobre um período histórico, sobre algum acontecimento e tal. E o importante dessa aula é você entender o que é um monumento histórico, certo? O que é um monumento e também sobre a lei do momento. Entender que existe um processo legal, processo de constituição e tal, para definir o que é, de uma forma oficial, né? O que é um monumento histórico, o que é um monumento histórico importante e tal. Só que é importante também destacar que a lei do momento ela existe, só que é, ela não é a única, tipo, não é porque um monumento não é tombado que ele necessariamente não é histórico, não importa, certo? Existem vários monumentos por aí que não são tombados, certo? Que não tem uma definição oficial das autoridades, certo? E essa é uma coisa que a gente vai discutir na aula que vem, certo? Sobre o que define monumento, certo? Como os monumentos se definem em uma perspectiva mais geral, certo? Mas na aula de hoje eu quis trazer as definições legais e alguns exemplos para vocês entenderem, certo? O assunto. E é isso, pessoal. Eu vou mandar também nessa aula, como a gente, estou mandando um PDF, tá? Para vocês estudarem as diversas questões. E na semana que vem a gente continua, beleza? Valeu!